Aos 85 anos, Cliff Richard conta finalmente a verdade sobre George Harrison. Cliff Richard nasceu Harry Roger Webb, a 14 de outubro de 1940 em Lucknow, na Índia, e tornou-se uma das figuras mais duradouras e adoradas da história da música popular britânica. Quando a sua família regressou à Inglaterra após a independência da Índia em 1948, o jovem Cliff viveu as dificuldades da Grã-Bretanha do pós-guerra. Criado num ambiente modesto em Cheshire, Hertfordshire, desenvolveu um profundo amor pelo rock and roll americano, especialmente pelos sons de Elvis Presley e Little Richard. Esta paixão tornou-se a faísca que transformou um rapaz comum num dos maiores ícones musicais do Reino Unido. No final da década de 1950, liderava uma revolução cultural que levou o rock and roll ao público britânico ainda antes da formação dos Beatles. Em 1958, Cliff Richard surgiu no panorama musical com o seu single de estreia, Move It, uma faixa, hoje amplamente considerada a primeira canção autêntica do rock and roll britânico, com os seus riffs de guitarra, cruise e ritmo energético. Move It estabeleceu Cliff como a resposta do Reino Unido a Elvis Presley. Ele e a sua banda, The Drifters, logo renomeada The Shadows, tornaram-se nomes conhecidos em todo o país, definindo uma nova era musical. A combinação perfeita entre a voz suave de Cliff e o brilhantismo instrumental dos Shadows criou um som inconfundível que dominaria as tabelas musicais durante anos. Juntos lançaram uma série de êxitos, incluindo Living Doll, Travel in Light, Please Don't Tease e The Young Ones, que captaram o espírito da cultura jovem dos anos 60 e transformaram Cliff num ídolo adolescente, enquanto a invasão britânica de meados da década de 1960 tomava o mundo de assalto. Cliff Richard conseguiu manter-se relevante e respeitado mesmo com a evolução das tendências musicais. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos que desapareceram com a ascensão dos Beatles, Cliff adaptou-se. A sua imagem impecável e voz versátil permitiram-lhe transitar do rock and roll puro para o pop baladas e até música gospel. No final da década de 1960, experimentou um som mais suave, emplacando êxitos como Congratulations, que apresentou no Festival Eurovisão da canção em 1968, terminando em segundo lugar, mas tornando-se um favorito mundial. A longevidade de Cliff tornou-se uma das suas imagens de marca. Não foi apenas uma estrela passageira, mas um artista que cresceu juntamente com o seu público ao longo de décadas. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, Cliff Richard conheceu um notável ressurgimento. Canções como Devil Woman, We Don't Talk Anymore e Dreaming valeram-lhe o sucesso durante várias gerações. Manteve-se uma figura constante na rádio e na televisão, reinventando-se constantemente, mas mantendo-se fiel à sua persona otimista e íntegra. A sua capacidade de equilibrar a espiritualidade e o talento para o espetáculo diferenciava-os dos demais. Cliff nunca se apoiou em controvérsias ou rebeldias para se manter em evidência. Em vez disso, a sua genuína paixão pela música e a sua profunda fé cristã mantiveram-no firme, garantindo-lhe respeito muito para além da indústria do entretenimento. De facto, a sua conversão ao cristianismo, em meados da década de 1960, moldou profundamente o seu trabalho posterior, inspirando diversos álbuns gospel e dando à sua carreira uma bússola moral que ressoou junto de milhões de fãs em todo o mundo. As conquistas de Cliff são impressionantes. Ao longo de uma carreira que abrange mais de 6 décadas, vendeu mais de 250 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos. É o único artista a ter emplacado um êxito no top 5 do Reino Unido. Em todas as décadas dos anos 1950 aos anos 2010, um testemunho da sua adaptabilidade e apelo duradouro,
Entre as suas honras, destaca-se o título de cavaleiro atribuído em 1995, que fez dele Sir Cliff Richard a primeira estrela de rock a receber tal distinção. Recebeu também inúmeros prêmios desde o Ivor Novello Honors até aos Brit Awards, em reconhecimento tanto das suas realizações musicais como das suas contribuições filantrópicas. Para além dos sucessos nas tabelas musicais e dos reconhecimentos, Cliff tem sido um símbolo de dedicação, perseverança e elegância, um homem que conseguiu manter uma reputação imaculada numa indústria conhecida por escândalos e excessos. Em termos pessoais, Cliff Richard sempre foi um homem muito reservado, apesar de décadas sob os holofotes. Nunca se casou, optando por se concentrar na sua fé, amizades e música. Ao longo dos anos, dividiu o seu tempo entre residências no Reino Unido, Barbados e Portugal, desfrutando de uma vida mais tranquila longe dos holofotes quando não estava a atuar. A sua humildade e gentileza tornaram-no querido por fãs e colegas. Aqueles que trabalharam com ele descrevem-no frequentemente como um profissional, completo, sempre pontual, sempre preparado e sempre respeitador para com todos no set ou no estúdio. Mesmo nos seus últimos anos, a energia e o entusiasmo de Cliff permanecem intactos. Continua em digressão, gravando e conectando-se com fãs ao redor do mundo. Os seus espetáculos, repletos de nostalgia, alegria e sincera gratidão, mostram um artista que ainda ama o que faz e aprecia as pessoas que o apoiaram durante gerações. Quando sobe ao palco, não só interpreta canções, como celebra uma vida inteira de música e memórias partilhadas com milhões de pessoas. Em novembro de 2013, Cliff Richard provou mais uma vez que a sua magia musical não se tinha dissipado com o tempo ao lançar o fabuloso Rock and Roll Songbook. Uma vibrante homenagem à era dourada que moldou a sua extraordinária carreira. O álbum, uma coleção nostálgica e energética de clássicos do rock intemporais, captou a essência do gênero que definiu os primórdios da pop britânica. Fãs antigos e novos ficaram encantados ao ouvir a voz inconfundível de Cliff dar uma nova vida a êxitos lendários dos pioneiros que o inspiraram. O sucesso do álbum foi notável. Alcançou o 7º lugar na tabela de álbuns do Reino Unido e logo recebeu o certificado de ouro, reafirmando que Cliff Richard continuava a ser uma das figuras mais acarinhadas da música britânica, mesmo após mais de 5 décadas sob os holofotes. 3 anos depois, em 2016, Cliff lançou outro projeto vibrante puro, Rock and Roll Fabuloso. Este álbum deu continuidade à celebração da música, que o tornou um nome conhecido em todo o mundo, fundindo uma energia juvenil com a mestria refinada de um artista experiente. Apresentou uma mistura de interpretações originais e homenagens sinceras, incluindo um comovente dueto virtual com o seu falecido amigo Elvis Presley. Um momento que despertou fortes emoções entre os fãs de todo o globo. O desempenho do álbum foi uma prova da popularidade duradoura de Cliff. O álbum alcançou posições ainda mais altas na tabela de álbuns do Reino Unido, atingindo o 4º lugar e vendendo mais de 100 mil cópias em todo o país. Poucos artistas na história conseguiram manter um sucesso tão consistente ao longo de tantas décadas, mas a voz intemporal de Cliff e a sua genuína paixão pela arte continuaram a brilhar. Nos anos seguintes, Cliff não demonstrou qualquer sinal de abrandamento. Lançou Rise Up em 2018, o seu primeiro álbum de material original em quase 14 anos, marcando um regresso triunfal à composição. O título do álbum refletia o seu espírito inabalável e a sua capacidade de superar os desafios com graciosidade e determinação. Fãs e críticos elogiaram os seus temas inspiradores e som dinâmico. E mais uma vez, o álbum alcançou o top 10 do Reino Unido. Após este sucesso, dedicou-se à música. Em 2020 lançou The Air That I Breathe, uma coletânea primorosamente elaborada que evidenciou a sua versatilidade e profunda ligação com as canções que interpreta. Em 2022,
celebrou as festas de fim de ano, com Christmas with Cliff. Um álbum emocionante que combinava o espírito natalício com a sua elegância e sinceridade características. Cada um destes lançamentos provou que a arte de Cliff Richard transcende gerações. A sua capacidade de se reinventar, mantendo-se fiel às suas raízes, fez com que a sua música se mantivesse relevante, significativa e repleta de alegria. Mais de 60 anos após sua estreia, continua a figurar no top 10 das tabelas musicais, um feito que poucos artistas no mundo conseguem alcançar. Com estes álbuns posteriores, Cliff não só prestou homenagem à rica história do rock and roll, como também reafirmou o seu lugar dentro da mesma, consolidando-se como um dos artistas mais duradouros e influentes da história da música moderna. Durante décadas, Sir Cliff Richard foi um dos artistas mais acarinhados da Grã-Bretanha. Um cantor cuja carreira abrangeu mais de 6 décadas notáveis, com uma voz que definiu gerações e uma personalidade que irradiava calor e elegância, tornou-se um símbolo de resistência numa indústria musical em constante transformação. Agora, aos 85 anos, Cliff recorda a sua vida extraordinária, com uma honestidade e reflexão renovadas, especialmente sobre a sua relação com outra lenda britânica, George Harrison. Os seus caminhos cruzaram-se em momentos cruciais da história da música. E a história que Cliff conta agora lança luz sobre uma amizade muito mais profunda e complexa do que a maioria dos fãs alguma vez imaginou. George era uma das pessoas mais discretamente espirituais que já conheci, revelou Cliff numa rara entrevista recente. Não falava muito sobre isso, mas sentia-se nele aquela calma, aquela busca de sentido que nunca o abandonou. Os dois conheceram-se no início dos anos 60, quando Cliff já era uma estrela e os Beatles ainda estavam a trilhar o seu caminho para a fama. Cliff, acompanhado pela sua banda The Shadows, já tinha ajudado a pioneirar o rock and roll britânico, abrindo caminho a grupos como os Beatles. George, o Beatle mais reservado, admirava Cliff pelo seu sucesso precoce e profissionalismo, enquanto Cliff admirava o profundo talento musical e a humildade de George. Cliff confessou que o seu primeiro encontro não foi nada glamuroso. Foi nos bastidores de algum lugar em Liverpool, e lembrou-me de ter pensado em como o George era tímido. Não falava muito, mas quando sorria notava-se que muita coisa se passava por detrás daqueles olhos. Com o passar do tempo, a amizade entre ambos desenvolveu-se lentamente, enraizada não na fama, mas num respeito mútuo pela arte e pela espiritualidade. Ambos eram profundamente introspectivos, e enquanto a fé de Cliff estava enraizada no cristianismo, a viagem de George levou-o à filosofia oriental e à meditação. Costumávamos falar de Deus, mas de perspectivas muito diferentes, contou Cliff. Eu falava da minha perspectiva cristã, e o George explorava o hinduísmo. Mas acho que ambos queríamos a mesma coisa: paz, amor e verdade. Ele disse-me uma vez, Cliff, que todos os caminhos vão dar ao mesmo lugar se o teu coração estiver correto, e eu nunca me esqueci disso. Segundo Cliff, estas conversas foram das mais profundas da sua vida. Apesar das crenças divergentes, não houve discussão, nem debate, apenas respeito e curiosidade. À medida que a fama aumentava, para ambos as suas vidas tomaram rumos diferentes. Cliff manteve a sua imagem de pessoa alta e impecável, focando-se em canções que refletiam os seus valores, enquanto George, através dos Beatles, se tornou uma das figuras culturais mais influentes do século XX. Mesmo assim, Cliff sempre defendeu as buscas espirituais de George. As pessoas nem sempre o compreendiam, dizia suavemente. Pensavam que estava a ser excêntrico ou a fugir da fama, mas estava em busca de paz interior. Este tipo de paz é raro quando o mundo inteiro está constantemente a gritar o seu nome. Os dois encontravam-se ocasionalmente em eventos de beneficência e encontros do setor. Cliff recordou vivamente uma noite em particular. Tocou cítara para um pequeno grupo de nós num canto da sala e lembrou-me de ter ficado absolutamente hipnotizado. Não se tratava de performance, mas sim de emoção.
Expressava algo tão profundo e tão real que Cliff admitiu que a música de George mudou a forma como pensava a sua própria arte, inspirando-o a gravar canções com um significado mais pessoal e espiritual. Após a morte prematura de George em 2001, Cliff disse que sentiu uma profunda perda. Quando soube da notícia, o impacto foi maior do que esperava. O George não era alguém que eu visse todas as semanas ou mesmo todos os anos, mas a sua presença na minha vida foi duradoura. Eu admirava-o não, apenas como um Beatle, mas como um homem que se mantinha fiel ao seu espírito. Cliff refletiu também sobre o legado de paz e amor de George, qualidades que acredita que a indústria musical moderna esqueceu. Lembrou-nos que a música deve vir da alma, não das tabelas de vendas. É algo que gostaria que mais jovens artistas entendessem hoje em dia. Cliff admitiu ainda que, de certa forma, invejava a capacidade de George se afastar dos holofotes. George teve a coragem de dizer: "Já chega! Eu nunca consegui fazer isso." Talvez gostasse demasiado de atuar, mas admirava como ele conseguia isolar-se no jardim, tocar guitarra e simplesmente ser ele próprio. Era uma humildade que Cliff considerava inspiradora, e talvez um pouco perturbadora. Um lembrete de como a fama tanto pode elevar como aprisionar. Agora, aos 85 anos, olhando para trás, para uma vida dedicada à música, à fé e à amizade, Cliff diz que sente gratidão acima de tudo. Estou grato por tê-lo conhecido. O verdadeiro George, não o Beatle, não o ícone, mas o homem gentil que queria dar sentido à vida como todos nós. A sua voz tremeu ligeiramente ao acrescentar: "Éramos duas almas muito diferentes a trilhar o mesmo caminho, e serei eternamente grato por esta ligação." Nos seus últimos anos, as reflexões de Cliff Richard sobre George Harrison revelam não só admiração por um colega artista, mas também uma profunda compreensão da ligação humana que transcende a fama, a música e até a religião. A amizade entre eles, discreta mas duradoura, permanece como um testemunho do espírito partilhado de dois homens que procuravam a harmonia não só nos seus cânticos, mas nas suas almas. E agora, com a honestidade que só a idade e a sabedoria trazem, as palavras de Cliff servem como uma comovente homenagem a um laço que ainda ressoa no coração da história da música.